E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver vendo, se é, dependendo da hora que vocês estão olhando o vídeo, né? Eu sou Arthur Código Jair Maeda, graduando da Engenharia Elétrica, da quarta fase agora, da UFSC, aquelas coisas que você já sabe. Eu vou regravar esse vídeo porque eu gravei já ele, né? Tô até conferindo se o áudio tá ligado. Foi aproximadamente 1h20 de vídeo, um videozinho muito da hora e tal. Só que meio que não gravou o áudio, né? Então, assim, né? Eu perdi 1h20 do meu dia. Mas estamos bem, estamos aí, né? Vamos nessa então, pessoal. Vamos resolver a prova de 25.1. Espero que eu possa passar bastante conhecimento para vocês e vamos lá. Questão número 1. Considere uma região do espaço, representar uma figura 1, onde o deslocamento elétrico é esse daqui, a depender da região. Para x menor que zero, a gente está falando da região 1. Para x maior que zero, a gente está falando da região 2, ok? Esse é o deslocamento elétrico. Na região 1, a gente está usando vácuo, então epsilon igual a epsilon zero. Na região 2, a gente tem uma permissividade epsilon, tá? Eu fiz o desenho das regiões aqui, já orientei algumas normais e algumas tangentes que a gente vai usar ali na questão B e na questão C. E na questão D é outra coisa. Vamos lá então. Questão número A. Letra A, né? Calcule a densidade volumétrica de cargas livres. Pessoal, equação de Maxwell-Gauss. Vocês conhecem ela muito bem já, não conhecem? Maxwell-Gauss. Essa equação me diz que o divergente de D, que é a indução elétrica, é ρ. Ou seja, se eu fizer o divergente do deslocamento elétrico em alguma região, eu vou descobrir a densidade volumétrica de carga nessa região. Então vamos lá. Vamos calcular para a região 1. Então, D1, divergente de D1 é igual a ρ1, ok? Vamos nessa então. Divergente de D1. Quanto que é D1? D0 sobre L. Então, o D0 sobre L vai sair para fora porque ele é constante. D0 sobre L, divergente de x mais 3, x chapéu, menos y, y chapéu. Ok, pessoal? Então, vamos fazer o divergente aqui. Gente, muito simples fazer divergente, cara. É só você calcular as derivadas parciais em cada uma das suas componentes. Ou seja, derivada parcial de x na componente x, derivada parcial em y na componente y. Quanto que vale a componente x? X mais 3, derivada parcial em x de x mais 3 é 1. Ok? Então isso aqui vai ser 1. Derivada parcial de y na componente y em dy, ou seja, d de menos y em dy vai ser simplesmente menos 1, certo? Menos 1, isso aqui vai ser igual a ρ1. 1 menos 1, eu acho que vocês sabem bem que isso aqui é zero. Dessa forma, o nosso ρ1 vai ser igual a zero. Ok? Agora para a região 2, divergente de D2 é igual a ρ2. Vamos nessa então. Quanto que vale D2? A gente vai fazer que o ρ2 é igual a divergente de D0 x chapéu. O D0 vai ser para fora, D0 sobre L vai ser para fora, porque ele é constante, de novo, pelo mesmo motivo. De x chapéu, menos 2y, y chapéu. Faz os derivados parciais em cada um dos membros. Vamos nessa. Vamos lá. Rho2 é igual a d0 sobre L, vezes a derivada parcial de x em relação a x, a derivada parcial de x em relação a x vai ser 1, então vai ser 1, derivada parcial de y, de 2y em relação a y vai ser 2. Isso aqui vai ser igual a menos d0 sobre L, que é o nosso Rho2, que é a densidade volumétrica na região 2, ok? Perfeito? Muito bem, gente. Estamos muito pertinho então, já conseguimos isso aí. Vem comigo que é sucesso, gente. Agora a gente tem que calcular a densidade superficial de carga na interface x igual a zero. Pessoal, densidade superficial, a gente vai usar essa fórmula muito bonita. O que que ela me diz? Que a componente normal do vetor indução magnético não é contínuo, ou seja, eu vou ter uma defasagem entre os dois. E essa defasagem é, coincidentemente, igual à densidade superficial de carga, ok? Falando em densidade superficial de carga, você vai usar essa fórmula aqui. Agora vem comigo, vamos olhar essa figura aqui em cima. O D2, ele vai sempre se referir à região ao qual a normal aponta. A normal aqui está apontando para a região 2, ou seja, a gente vai usar o D2 aqui. A gente vai ter que o D2 é positivo e que o D1 é negativo, é uma questão muito importante de se pensar. Então vamos lá. D2 escalar n chapéu menos D1 escalar n chapéu igual a ρ s. Região 2, quanto que é o deslocamento da região 2? É isso daqui. Quanto que é o deslocamento da região 1? É isso daqui. Então a gente vai fazer o produto escalar com a normal. A normal que a gente vai convencionar como sendo o x chapéu, tá? O x chapéu ele vai estar apontando para 2. Se fosse menos x chapéu, ele ia estar apontando para 1. Então o 1 ia ser positivo, então isso aqui vai ser menos x chapéu. Mas a gente vai tomar o x chapéu porque ele é mais fácil. Ele vai ter um positivinho ali que é mais bonitinho e vamos ficar nisso. Então a gente vai ter
D2 escalar N menos D1 escalar N rho S. Minha dica é sempre fazer esse esquemático aqui. Tu vai fazer a interface, tu vai botar a superfície 2 ou a superfície 1 em cima e vai apontar normal aqui, que nesse caso você vai ter que voltar para o desenho para saber, e nesse caso aqui vai ser x chapéu, ok? Feito isso, a gente vai fazer esse produto escalar. O nosso D1 é igual a D0 sobre L, isso daqui, tal. E o nosso D2 é D0 sobre L, isso daqui. D2 escalar x chapéu vai ser igual a esse produto escalar, que vai ser D0 sobre L. X chapéu com x chapéu vai ser apenas a coisa que vai sobrar. Se a gente vai fazer o x chapéu aqui, x chapéu vai passar distribuindo, x chapéu escalar x chapéu vai dar 1, x chapéu escalar y chapéu vai dar 0, porque x chapéu é perpendicular a y, então não tem nenhuma componente, não tem nenhuma parte de x em y, porque os dois são perpendiculares. Correto? Então a gente vai ter apenas x. Ok? X chapéu passa multiplicando aqui, passa multiplicando aqui. A gente vai ter x, x chapéu escalar x chapéu, isso aqui vai ser igual a 1. A x, desculpa, porque x chapéu é igual a 1. E aqui a gente vai ter aqui menos 2y de y escalar x, isso daqui vai ser igual a zero. Ok? Esse é o D2 escalar x chapéu, que é o D2 escalar n da fórmula ali de cima. E agora a gente vai fazer o D1 escalar x chapéu. D1 escalar x chapéu, mesma lógica que a gente fez antes, distributiva, faz o x distribuindo aqui, a gente vai chegar então na conclusão de que o D1 escalar x chapéu é igual a D0 sobre L, x mais 3. Perfeito? Dessa forma a gente conclui que D2 escalar x chapéu menos D1 escalar x chapéu é igual a ρ superficial, então o nosso ρ superficial vai ser igual a D0 sobre Lx menos D0 sobre L x mais 3. Nós que a gente está na superfície, né, a gente está na interface em que x é igual a zero, como a questão mesmo me afirmou. Calcule a densidade superficial de carga livre na interface x igual a zero. Então basta eu jogar o x igual a zero aqui, família. Vem comigo, vem comigo. X igual a zero aqui. Se a gente bota o x igual a zero nessa primeira expressão aqui, vai zerar, né, rapaziada? Vai zerar, né? Vai zerar, não vai? Vai, claro que vai. Então a gente vai sobrar apenas o menos d0 sobre L vezes o 3. Porque eu tô botando 7 aqui, cara? Isso aqui vai ser um L. Dessa forma, o nosso ρS vai ser igual a menos 3d0 sobre L. Perfeito? E por fim, seguindo no caso, questão de letra C. Calcule a permissividade relativa do material dielétrico. A permissividade relativa nada mais nada menos é do que a permissividade do meio dividido pela permissividade do vácuo. O que quer dizer permissividade relativa? Quão maior ou quão menor é a permissividade do material relativa ao vácuo. Por isso relativa. Então o nosso ER vai ser essa divisão simples aqui, ó. Isso daqui, ok? Vamos lá. Que paradigma a gente vai usar? A gente vai usar a famosa equação da continuidade da componente tangente do campo elétrico na mudança de meio, na mudança de interface. Você vai fazer o mesmo desenho que a gente fez aqui em cima. Ó. Tu vê que a normal está apontando para cima, com x. Vamos voltar aqui para o desenho? A normal é essa daqui, e a tangente está aqui em cima. Ó. A tangente está apontando em y chapéu, mas ela poderia também estar apontando para menos y chapéu. Mas não vai mudar nada, rapaziada, porque os dois são iguais, perfeito? Então aqui é questão de convenção, você que manda. E eu mando que a tangente seja igual a y chapéu. Perfeito, minha família, perfeito, bonito isso, né, cara? Vamos seguir então. A gente vai ter E1 escalar t menos E2 escalar t igual a zero, ok? Mas o que é E1? A gente não calculou D1 em lugar nenhum, mas a gente sabe que o vetor indução magnético é igual a epsilon E. Dessa forma, o nosso D1 vai ser igual a epsilon zero, porque o meio em que D1 está contido é o vácuo E1. E, portanto, o nosso E1 vai ser igual a D1 sobre epsilon zero. Perfeito? Mesma coisa com D2. D2 vai ser igual a epsilon E2. Portanto, E2 vai ser igual a D2 sobre epsilon. Perceba que a gente tem o epsilon e o epsilon zero aqui. É muito fácil a gente fazer essa comparação. Vocês vão ver o porquê com as contas, ok? Como eu mostrei para vocês, a gente tem esse resultado aqui. Ou seja, E1 vai ser igual a D1 sobre epsilon zero e E2 vai ser D2 sobre epsilon. O nosso D1 está aqui e o nosso D2 está aqui. Portanto, a gente vai ter que aqui vai ter um epsilon zero, aqui vai ter um epsilon, e dessa forma a gente vai ter aqui o D2 escalar y chapéu menos o D1 escalar y chapéu igual a zero. Desculpa. A gente vai ter um E, a gente vai substituir aqui por um E já, né? Só para já facilitar com os contos. E1 e E2. Então, a gente vai ter aqui o E2
menos o E1. Todos esses produtos escalares com y é igual a zero. Isso faz com que a gente conclua que E2, y, eu fiz essa notação compacta, que representa a mesma coisa, é igual a E1, y. Ok? Quanto que vale E2y? E2 E2 escalar y. Mesma coisa que a gente fez antes. Y passa na distributiva, x chapéu com y vai dar zero, y com y vai dar 1, portanto, E1 aqui vai ser menos y, então a gente vai ter aqui exatamente d0 sobre L epsilon 0 y, concorda comigo? Menos, aliás, d0 sobre L epsilon 0 y vai ser igual a menos 2 d0 sobre epsilon L. Rapaziada, se você não sabe resolver isso aqui, você tá chapando. Y corta com Y. D0 corta com D0. Menos corta com menos. L corta com L. Tchai, tchai aqui. Tome, 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 rapaziada. Então, 1 sobre epsilon 0 vai ser igual a 2 sobre epsilon. E o que a gente quer mesmo, família? A gente vai querer exatamente o epsilon sobre epsilon 0. Você tem o epsilon 0 e você tá com a faca e o queijo na mão. Só falta cortar. Quando você fizer o corte rápido e preciso, tu vai ter que epsilon sobre epsilon 0, que é igual a epsilon r, é igual a 2, que é a permissividade relativa desse meio. E você acaba de resolver mais uma alternativa dessa prova, família. Você está cada vez mais perto de tirar um 10 e você vai tirar um 10 dessa prova porque você é o cara. Perfeito? Agora pesou. O Lohan tá querendo que eu calcule o rotacional do campo elétrico. Ai, o que é rotacional, Maeda? Eu não sei. Mas eu posso te explicar. Segura na minha mãozinha. Vem comigo que eu te explico, rapaziada. Rotacional é o que a gente falou. Circulação por ds, por unidade de superfície. O que a gente fala com isso? Como a gente operacionaliza isso? Nada mais, nada menos é do que um produto vetorial. E produto vetorial você sabe bem como calcula. Você calcula com um determinante. Você sabe quanto vale E1. E1 você calculou aqui em cima. E1 é d0 sobre epsilon 0L vezes esse trambolinho aqui, né? Que terror. Mas vem comigo. Quando você calcula um produto vetorial, você geralmente faz um determinante, certo? Determinante com as componentes aqui, certo? Com as derivadas parciais embaixo embaixo das componentes uma a um, correto? E as suas componentes aqui. Quanto que é a componente em x do campo elétrico 1? X mais 3. Quanto que é de y? É menos y. E quanto que é em z? É zero, porque ele não aparece em lugar nenhum, então não tem componente em z. Mas, Maeda, você tem aqui em E1 o d0 sobre epsilon 0 vezes L. Você sabe que isso é constante, você é um cara esperto. Você tá comigo nessa, então você vai multiplicar tudo isso aqui por essa constante, que é d0L epsilon 0. Vamos fazer esse produto vetorial, você faz como você quiser, mas eu vou fazer do meu jeito, porque o canal é meu. Vamos nessa! Produto escalar aqui, produto vetorial aqui. Tu vai fazer isso aqui, porque eu faço por Laplace. E você deveria fazer também porque é o melhor método. Mentira, não sei se é o melhor método, não. Você que manda. Se você sabe fazer de um outro jeito, faça de outro jeito. Você que faz direitinho, do jeito que você gosta de fazer, minha família. Vamos nessa. Esse determinante, se você for fazer todos os passo a passo. X escalar, aqui, derivada de zero é zero. Derivada em relação a z de y é zero. Aqui, vamos olhar para outro determinante aqui. Derivada em relação a x de zero é zero. Em relação a z de x mais 3 é zero. Em z, tu vai derivar menos y em x. E tu vai derivar x mais 3. Aqui é um y, na verdade. Me desculpem. Tu vai derivar x mais 3 em relação a y, que vai te dar fatalmente o seu zero. E o rotacional de E2? Rotacional de E2 vai ser a mesma coisa, minha família. Não tem segredo, não tem segredo, não tem segredo. Del, del x, del y e del z. E é só botar as componentes aqui, rapaziada. Não tem medo algum. Você é o cara, vem comigo. Menos 2, y e 0. E, gente, não basta você fazer a mesma coisa que você fez antes, que você vai concluir isso aqui multiplicando d0 sobre L epsilon, que você vai concluir o quê? Você vai concluir que você está falando de um rotacional zero, um campo irrotacional, minha gente.
Portanto, rotacional de E1 é igual a rotacional de E2, que é igual a zero fatalmente. Ok, questão 1 está feita, você acaba de ganhar exatamente 2,5 pontos na sua provinha. Mas você quer mais, você é um cara assim que gosta de bastante. Quem não gosta de bastante, eu gosto. Então vamos nessa. Questão 2. Considere a distribuição de carga a seguir. A figura da distribuição de carga. A gente vai ter uma semicoroa com uma densidade superficial igual a ρ0 r cosseno de θ meios. A gente vai ter um outro segmento de reta que é tipo um fio, certo? Com uma densidade linear igual a ρ0 r ao quadrado, em que essa r é uma constante. É importante você saber disso, ok? Primeira questão, te pede para calcular a carga total sobre 1 e 2. Você vai calcular a soma das cargas. Você vai calcular a carga superficial contida na semicoroa e a carga linear contida nesse fio. Como que eu calculo o QS? Gente, se o ρS é uma densidade de carga superficial, então isso aqui nada mais nada menos é do que um QS por uma superfície, por uma área, que eu vou chamar aqui de ds. Mas note que eu estou usando o infinitesimal, porque isso aqui pode variar. Aliás, isso aqui é um dq sobre ds. Isso daqui não é infinitesimal. Você vai passar o ds multiplicando, entre muitas aspas, porque você não pode fazer isso, e você vai integrar. Então você vai ter integral de ρs ds igual a q. Não tem segredo. Você sabe o ρs, basta você saber como fazer essa integral que eu vou te explicar agora, família. Vamos nessa. Isso aqui vai ser ρ0 r cosseno θ sobre 2 ds. Putz, o que é esse ds, cara? O que é esse ds? O ds é essa parcelinha aqui, ó. É esse cubinho que eu tirei aqui. Ele é um cubinho infinitesimal, ou seja, aqui eu fiz uma representação muito grande dele, mas ele é uma coisa infinitesimal, uma coisa muito, 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 muito pequenininha. É como se fosse um ponto. Eu estou somando infinitos pontos, eu estou somando a contribuição da carga de infinitos pontos com uma densidade superficial, ρs. Ok? Agora eu preciso saber calcular quanto vale esse elemento de superfície. Olha aqui comigo. Quando você está variando essa área aqui, quando você quer pegar essa região inteira aqui, você está fazendo uma simples variação em R. Nada mais, nada menos do que isso. E quanto que é uma variação infinitesimal de R? Uma variação infinitesimal de R a gente chama de dr. E aqui embaixo, você tem um ângulo, você tem um raio, certo? O raio da origem até aqui é R. E esse ângulo é dθ, porque é uma variação infinitesimal de ângulo. Dessa forma, esse lado aqui nada mais nada menos é do que R dθ. E se você está variando infinitesimalmente, entenda que você varia muito pouco o ângulo. Então, antes você tratava disso daqui, quando você pensava num ângulo muito grande, certo? Isso daqui não tem área igual a esse lado 1 vezes esse lado 2, certo? Mas se eu tender esse θ para zero, se eu tender esse θ para zero, eu vou ter isso daqui mais ou menos. Eu vou mostrar bem assim, ó. Perceba que com um ângulo muito pequeno, a abertura entre esses dois pontos tende a ser uma linha. E se isso tende a ser uma linha, eu nada mais nada menos tenho do que um retângulo aqui. Então, quando isso aqui é dφ, isso aqui vira um retângulo. E quando isso aqui é um retângulo, basta eu multiplicar um dos seus lados pelo outro. E se eu multiplicar um lado pelo outro, eu tenho a sua área. E é isso que a gente chama de infinitesimal de superfície, o nosso ds. Quanto que vale essa parcela aqui? O raio r vezes o dφ dθ. Ensino médio, volta para o ensino médio. Ângulo vezes raio é comprimento de arco. E quanto que é esse lado aqui? Eu não fiz nada demais, eu só aumentei o raio, então eu só fiz uma variação dr. E se eu multiplicar essas duas quantidades, eu nada mais nada menos tenho do que um infinitesimal de superfície. Correto? Isso que a gente chama de ds. E esse ds é relativo às componentes, às coordenadas cilíndricas. Se eu falo em coordenada esférica, a gente vai ter um, um ponto aqui em cima, vai estar conectado à origem, certo? Vou fazer a origem aqui, vou fazer um plano cartesiano aqui.
x, y e z. Eu vou projetá-la aqui embaixo, ok? Perceba, as coordenadas cilíndricas gozam dessa seguinte propriedade: um r, um φ e um θ. Eu posso fazer uma superfície contida pela variação de duas dessas quantidades. Ou você varia o r e o θ, ou você varia o r e o φ, ou você varia o φ e o θ. Você pode calcular três infinitesimais de superfície. E é importante você saber qual infinitesimal de superfície você está tratando aqui. Nesse caso, você só mudou o raio e você só mudou o ângulo. E com isso você cobre toda a superfície dessa calhota aqui, dessa semisfera, desse semicírculo, desculpa. Percebe? Agora aqui, eu posso pensar numa variação, por exemplo, em r e uma variação em φ. Olha a superfície que eu tenho. Eu tenho isso aqui. Esse ângulo... Opa, desculpa, vou fazer para baixo para deixar isso mais claro. Aqui, aqui e aqui. Perceba, você tem um dφ aqui, você tem um raio aqui. Quanto que vale isso aqui? A gente já fez isso antes. Isso aqui é r dφ. E quanto que vale isso daqui? Você só variou o raio, isso aqui é um dr. dr, gente. Não tem segredo. Não tem segredo. Agora, se eu vario o ângulo θ, vou voltar para a figura que a gente tinha antes. Se eu vario o ângulo θ e eu vario o raio, eu vou variar o raio para cá, vou variar o ângulo θ para cá, então vou fazer uma movimentação dessa forma, para dentro, aliás, porque o sentido de aumento de θ é para cá. Percebe? Pelo desenho dá para ver, né? Se ele começa em x, para aumentar eu tenho que girar ele sim nesse sentido. Então eu vou fazer isso daqui e isso daqui. Eu vou conectar a origem. Ok? Essa variação pode não parecer um desenho, pode parecer um desenho que ele está fazendo isso daqui, mas ele está fazendo, na verdade, isso daqui. Ok? Essa variação, ela pode ser projetada aqui embaixo. Ok? Eu projetei ela aqui embaixo. Ou seja, eu tenho a primeira projeção do ponto aqui. Aqui. E eu tenho a segunda projeção do ponto ali. Perceba que eu fiz uma variação dφ aqui. Esse comprimento aqui em cima é igual a esse comprimento aqui embaixo. E para eu calcular esse comprimento, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que esse dφ aqui, olha só, vem comigo. Eu vou ter o mesmo dφ aqui, ó. Esses dois φs aqui, são os mesmos, porque eu mantive o φ fixo. Ok? Se eu mantive o φ fixo, eu variei o θ. E quanto que vale essa região aqui? Quanto que vale a projeção dessa região? Primeiro eu tenho que achar esse raio aqui embaixo. Esse raio linha aqui embaixo. Porque eu sei o ângulo, e se eu souber essa projeção desse raio aqui, eu tenho um ângulo vezes raio que vai me dar esse comprimento aqui. Quanto que é essa projeção? Eu vou pegar esse r e vou multiplicar nada mais, nada menos do que o seno de φ. Porque olha só, eu tenho essa linha aqui, né? Essa linha é igual à projeção que está aqui embaixo. É igual ao que está aqui embaixo. E se isso aqui é igual ao que está embaixo, isso daqui é r seno φ. Então aqui embaixo eu tenho r seno φ. E ângulo vezes raio, r seno φ vezes o ângulo, que é o dφ. Isso aqui nada mais nada menos é do que ds igual a r seno φ d θ. Agora note que eu fiz uma variação. Antes eu fiz uma variação em θ, e antes eu fiz uma variação em r. Eu não fechei um volumezinho aqui embaixo, ó. Se eu fizer as duas variações ao mesmo tempo, eu não fechei um volume? Isso aqui eu vou chamar de dV, que é um volume infinitesimal. Você lembra quanto era a variação de antes, não lembra? Você lembra, você é um cara esperto. Isso aqui faltou um dr, na verdade, porque eu variei o raio também, né? Eu vou ter o dr aqui. Mesma lógica do pensamento anterior, certo? Eu variei o r apenas em r, então eu não vou ter nada mais nada menos do que um dr ali. Você sabe que dV é essa área aqui vezes essa área aqui. Portanto, dV vai ser o r seno φ dθ dr vezes quanto que é essa área aqui de baixo que a gente calculou agora há pouquinho, r dφ, minha gente. Então, o elemento infinitesimal de volume em coordenadas esféricas nada mais nada menos é do que r ao quadrado seno φ
dθ, dr, dφ. Você acaba de concluir algo que você já sabia, eu espero, mas você sabia por uma fórmula. Você sabia que o dv em coordenadas esféricas era isso. Mas por que que era isso? É por causa disso. Esse é o motivo. E a gente vai usar esse raciocínio agora daqui a pouquinho. A gente vai usar ele na questão de número 3. Mas a gente já se adiantou, porque a gente é esperto, a gente é aqui, ó. A gente está à frente do nosso tempo. A gente acabou de fazer isso daqui muito bonitamente, não fez? Isso é lindo. Mas vamos se ater ao nosso ds aqui que a gente acabou de calcular. Ok? O nosso ds é r dθ dr. Então a gente vai aplicar esse conceito aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a integral de ρr. R, eu vou botar um caneta maior. R cosseno θ sobre 2, R dr dθ. Vocês são pessoas espertas e vocês vão calcular essa integral da forma mais simples possível, porque vocês são cabeça. Eu não vou fazer isso, porque é um exercício de matemática e vocês sabem matemática, eu espero. É só calcular essa integral e você vai descobrir que isso é exatamente igual a 14 sobre 3 rho zero r na terceira. Me desculpa, eu esqueci de botar os limites de integração. Porque você tem que fechar toda essa calota esférica aqui. Toda essa semisfera. Esse semicírculo. Me desculpa. Tem que fechar todo esse semicírculo. Então você percebe que você fez uma variação em R vezes uma variação em θ. Se o θ é esse ângulo aqui embaixo, ele vai começar em zero e vai aumentando, aumentando, aumentando até fechar tudo, que é igual a π. Perfeito? Quando ele fecha tudo, ele está em π. E quando ele está no início, ele está em zero. Então o θ vai de zero até π. E isso daqui é o limite de integração em θ. Limite de integração em R, Maeda. Em R é tão mais simples, é tão simples quanto você vai começar em Rzão e vai ir até 2R. Nada tão simples quanto isso. Você começa em Rzão e termina em 2R. E quando você fizer essa integral, você vai descobrir que a carga 1 igual a 14 sobre 3, ρ zero Rzão na terceira. Mas ainda faltou a carga linear, que é a nossa carga 2. Gente, a mesma lógica. ρL é igual a dq por dl. Passa o dl multiplicando, você vai ter uma integração de ρL em relação ao dl igual a q. Perfeito? Vamos nessa então. Q2 vai ser igual a integral de ρL dl. Quanto que é o nosso dl? A gente só andou em y. Concorda comigo? A gente só andou no eixo y. Então, o nosso dl nada mais nada menos é do que um y, porque a gente variou apenas uma das direções, que é o y. Dessa forma, a gente vai ter que a integral de ρl dy é igual a q2. Perfeito? O nosso y, ele varia de forma positiva. O mais nesse dy me diz que ele está variando positivamente, ou seja, eu estou aumentando o meu y. Se eu estou aumentando o meu y, eu não posso ir de menos r para menos 2r, eu estou diminuindo o meu y nesse caso, o que não faz sentido matemático para o que a gente tomou. Então, é imprescindível que a gente inverta os limites de integração, no sentido que a gente comece em menos 2r e termine em menos r. Uma confusão muito comum que, se você fizer, sinto em te dizer, mas você vai errar a questãozinha e você vai perder essa questão que é mu. Vamos nessa então? Integral de ρ zero r ao quadrado dy, com y indo de menos 2r até r. E essa integral é fatalmente igual ao que a gente já conhece, uma integral muito simples que é igual a ρ zero r na terceira. Que bonito isso, cara! Você acaba de acertar mais uma questão e acaba de aumentar essa pontuação numa provinha tão complicada quanto essa. Mas ainda faltou uma coisa, na verdade, porque a gente quer a carga total, e a carga total é igual a Q1 mais Q2. Então basta somar esse termo com esse termo, e você vai descobrir que a carga total vai ser igual a 17 terços de ρ zero r na terceira. Tá feito. Tá feito. Acertou a questão A. Agora a gente vai para a questão B. A questão B é um pouco mais complexa, ela nos pede o campo elétrico na origem. Gente, a gente não fala de simetria em nenhum eixo. Se a gente não fala em simetria, a gente vai usar a nossa famosa fórmula dE igual a dQ por 4π epsilon 0 r, rzinho ao quadrado. No vácuo, eu vou usar essa fórmula, porque no vácuo eu tenho epsilon 0. E a questão nos diz que estamos no vácuo. Ela nos disse que a permissividade do meio é epsilon 0, ok? Então, vamos nessa comigo, então. Gente, perceba aqui.
A gente vai fazer a mesma lógica de antes. A gente vai pegar vários pontinhos e vai ver a contribuição desses vários pontos na origem e vai então somar essas contribuições para descobrir a carga, o campo elétrico total, ok? Por isso que a gente vai usar esse dE igual a dQ sobre blá blá blá. A gente vai integrar isso daqui e vai descobrir o campo elétrico total. Gente, vocês concordam comigo que o campo elétrico está sempre saindo de uma carga positiva? Tem uma carga positiva aqui, o campo elétrico está nesse sentido assim, por exemplo, ó. E, E, E. Então, vamos pegar a contribuição de cada um desses pontinhos na origem. Vamos olhar para esse ponto, para essa superfície que eu já delimitei, que ela é infinitesimal, dessa forma ela pode ser tratada como um pontinho. Então veja que ela está se afastando, ela está jogando para baixo. Então, o nosso E total tem direção de R chapéu. Gente, R chapéu eu não sei mexer, mas eu sei mexer com X e Y. Como é que eu faço essa conversão, Maeda? Você sabe como faz essa conversão. No fundo, não precisa nem ser no fundo, no superficial você já sabe como faz isso. Você tem esse ângulo, eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Mas perceba primeiramente que ele está indo na direção oposta de R. Então a direção de E é menos R, o que me faz concluir que a projeção em X e a projeção em Y também são negativas. E se essas projeções são negativas, então EX nada mais nada menos é do que E vezes menos o cosseno de θ. É um pouco estranho falar isso. Olha só, o θ está aqui, essa daqui é o lado que a gente quer calcular. A gente tem um Ezão aqui, concorda comigo? Então, o nosso E vai ser igual a uma componente em x na direção x chapéu, mais uma componente em y na direção y chapéu. A nossa componente em x está aqui. A nossa componente em x é negativa no eixo x. Se ela é negativa no eixo x, então eu preciso dizer ela em algum lugar isso daqui. E eu disse nesse menos. E esse cosseno é porque é a projeção. Você sabe que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacência ou hipotenusa. Então, EX sobre E. Então, você conclui disso aqui que o EX é igual a E cosseno θ. E como é negativo, você vai botar o menos na frente e você vai calcular exatamente o nosso EX. Concordam comigo? E o mesmo vale para Y. E a gente vai concluir também, pela mesma lógica, que o EY é igual a E vezes menos o seno de θ. Perfeito, que bonito isso. A gente sabe o E, então basta a gente adicionar nesse termo aqui o menos cosseno e o menos seno. Então o dEx vai ser igual a dq sobre 4π epsilon 0 r ao quadrado vezes menos o cosseno de θ. Vamos integrar isso aqui, a gente tem que integrar na superfície, então a gente vai usar os mesmos limites que a gente usou e as mesmas coisas que a gente usou. Então, EX vai ser igual a integral dq, lembre-se que dq é igual a ρ s ds, que é o que a gente já fez antes ali. Então, integral de ρ s ds, quanto que é o nosso ρ s? É ρ zero. Vamos voltar aqui, vamos dar uma coladinha. É o ρ zero, r cosseno θ sobre 2. Então, ρ zero, r cosseno θ sobre 2, r dr dθ. Eu já coloquei aqui porque eu já calculei o ds. A gente sabe que o nosso ds é igual a r dr dθ. A gente colocou isso aqui já. Então, essa carga dividido por 4π epsilon 0 r ao quadrado vai nos dar o campo elétrico. Então, vamos fazer a divisão que a gente fez antes aqui. Toma, 4π epsilon 0 r ao quadrado, mas ainda faltou o nosso componente em x. Faltou calcular o componente em x, que é calculado a partir do menos o cosseno. Então, isso daqui, menos o cosseno de θ, vai me dar exatamente o nosso resultado, que é fazer essa integração. Quais são os limites? Os mesmos de antes. R igual a r até r igual a 2r. θ igual a zero até π. Perfeito? E essa integral, se você for calculá-la, recomendo que você o faça, vai me dar fatalmente o resultado de menos ρ zero r sobre 6π epsilon zero. Pai, bola, mumu, muito facinho, você ganhou mais uns pontinhos na provinha, mas ainda falta o d e y, que é a mesma coisa que a gente fez antes, mas no lugar de menos cosseno, a gente vai usar o menos do seno. Então a gente vai ter aqui menos o seno de θ. Então a gente vai ter a seguinte integral, que EY é igual a integral com os mesmos limites de r até 2r e de 0 até π desse trambolho todo, só que aqui a gente vai botar o menos do seno, que vai ser ρ0 rzinho cosseno θ sobre 2 r dr dθ
vezes menos o seno de θ dividido por 4π ε0 rzinho ao quadrado. Isso daqui vai me dar fatalmente menos o ρ0 r sobre 3π ε0. E se a gente quer o campo elétrico total, a gente vai ter que o E vai ser igual a EX x chapéu mais o EY y chapéu. Então, o nosso E vai ser fatalmente igual a menos ρ0 r sobre 6π ε0 x chapéu menos ρ0 r sobre 3π ε0 y chapéu. Pá, pum, você acaba de resolver mais uma alternativa. E agora a gente precisa resolver o resto das alternativas ainda, né, gente? Vamos para a alternativa C, que me pede para calcular o campo eletrostático do segmento reto. Vamos lá? Letra C. Você vai fazer a mesma coisa que você fez antes. Agora a gente tem um segmento assim, ó. X e Y, Z. O segmento está daqui até aqui. Então você vai pintar isso daqui. Você sabe que o ρL é igual a ρ0 R no quadrado, né? Gente, você acabou de resolver essa questão agora comigo. Agora você resolveu essa questão comigo, gente. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai ter então que o DE. Perceba primeiramente que esse segmento vai apenas me ter uma componente em x. Então, a única contribuição dessa componente é a componente em x, que vai vir para cima. Então, ela é positiva, eu não preciso mudar nada. Mas eu sei a partir disso e apenas disso que eu não tenho uma componente em x. Então, o EX não pode ser nada além de zero. Você concorda comigo? Porque esse segmento não tem como fazer uma força que vai fazer uma curva aqui, por exemplo, que vai fazer uma componente para cá. Isso não existe. Perfeito? Vamos calcular o dy, então. DEY vai ser igual a dq sobre 4π ε0 r ao quadrado. Perfeito? Vamos comigo, então? EY vai ser igual a integral. Lembre-se que o ρL é igual a dq sobre dl. Então, a gente vai ter que o dq é igual a ρL, desculpa, dl. A gente sabe quanto é que é o ρL, que é ρ0, r ao quadrado, vezes o dl. O nosso dl eu vou escrever em breve, mas isso aqui vai ser tudo dividido por 4π ε0. O nosso raio, que é a distância do ponto que a gente está analisando até um ponto da distribuição, ele varia. E ele varia apenas em y. Então eu já vou botar logo um y ao quadrado aqui embaixo, porque você sabe que a variação é apenas em y. Esse r sempre vai ser y, nunca vai ser x, nunca vai ser uma combinação entre x e y, ele vai ser apenas y. Concorda comigo? E além disso, você sabe que ele só varia em y. Você vê que ele está subindo e descendo em y. Então a variação deve ser em y. E o fato de eu ter botado um IDY positivo me indica que eu estou variando positivamente esse comprimento. E se eu estou variando positivamente esse comprimento, eu não posso ir de menos r até menos 2r, porque eu estou diminuindo esse dy. Eu estou aumentando. Se eu ou estou aumentando, eu vou ir de menos 2r até r, e eu vou concluir então que o campo elétrico nessa região, o campo elétrico causado pelo segmento de reta, nada mais é do que nada menos é do que ρ0 r sobre 8π ε0. Isso mesmo. Essa integral tão simples quanto essa. Perfeito? Perfeito, rapaziada. A gente está indo muito bem. Estamos indo muito bem, estamos amassando. Feito esse cálculo, então, a gente conclui isso. E, por fim, na letra, na letra D, a gente tem que calcular o campo elétrico total, que é apenas somar as componentes de mesma direção e sentido. De mesma direção. Desculpa, sentido não. Quais são os componentes de mesma direção? A gente sabe quais são essas componentes. São as componentes de x e y. Então, o E total vai ser igual a EX1 mais EX2 na direção x chapéu mais EY1 mais EY2 na direção de y chapéu. Você sabe quanto vale isso, você acabou de calcular. EX1 é isso daqui, EY1 é isso daqui, EX1 é igual a EX2 é isso daqui e EY2 é isso daqui. Você vai somar isso com isso e vai fazer isso mais isso e você vai descobrir que o campo total E de t é igual a essa soma que eu não vou fazer, mas vocês entenderam. Vem comigo que é sucesso. Eu vou apagar esse aqui que é o rascunho daquela outra aula que eu perdi, de 1h20, e eu estou muito feliz de lembrar disso agora. Vamos seguir então.
Temos muito trabalho a fazer e o mundo não nos espera. Em seguida, questão número 3. Primeiramente, na verdade, lembre-se que você acaba de tirar 6 na provinha, resolvendo essas duas questões que você acaba de fazer comigo, gente. Vem comigo, pega na minha mão e vem tirar pelo menos um 6. Mas você não quer só um 6, você quer um 10. E para tirar um 10, você resolver essa questão 3 comigo agora, minha família. Vamos lá. Considere a configuração da figura 3, que é essa configuração aqui, que está desenhada aqui. Ignora esse círculo meio ovalado. Imagine que isso aqui é um círculo mesmo de raio constante, ok? Ela apresenta simetria esférica. A região R menor que R, tem ε0 de permissividade elétrica e essa densidade de carga. Entre R e R2 e 2R, a gente tem ε igual a 2ε0. E entre 2R e 3R, a gente tem um bom condutor. E por fim, na região além de 3R, a gente vai ter ε0 e não vai ter carga. Uau, denso, denso. Lembre-se também que na região entre R e 2R não há carga. Que eu faço aqui, Maeda? Meu Deus do céu, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Você sabe sim o que fazer, porque você sabe de eletromagnetismo. E você sabe, primeiramente, pela lei de Gauss, que o fluxo da indução elétrica por uma superfície fechada é igual à carga total envolvida por essa superfície fechada. Você sabe também que D é igual a εE, e você sabe, portanto, que epsilon integral da superfície fechada de E escalar ds é igual a QV. Eu vou considerar isso já no vácuo, então no vácuo isso daqui vale, e portanto o fluxo de campo elétrico por uma superfície fechada ds nada mais nada menos é do que QV, que é a carga contida no volume, por ε0, que é a permissividade no vácuo. Você acaba de deduzir a equação de Gauss, a lei de Gauss que você usava em Física 3, família. Então vamos lá, o que você fazia em Física 3? Quando você queria calcular, você ia pegar essa esfera. Então note inicialmente que a gente tem uma esfera com carga aqui dentro. Concorda comigo? Então, pense que na medida que você aumenta esse raio, você aumenta a quantidade de carga que você vai absorver. E se você aumenta a quantidade de carga que você vai absorver, claramente, ao final das equações, você precisa ter uma expressão que contenha uma expressão que te diga que o campo elétrico é proporcional a R. Por que eu estou te falando isso? Porque você quer confirmar se a tua hipótese está certa, se você quer confirmar se você fez tudo certo. E se você fez tudo certo, vale que E é proporcional a R. E é o que a gente vai concluir que é verdade. A gente vai concluir que quanto mais carga a gente pega, maior o nosso campo elétrico, o que é fato. Perfeito? Então, vem comigo, família, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vocês são bons, vocês sabem que são bons. Nessa região entre 0 e R, a gente vai ter uma esfera. Essa esfera, ela está com uma linha contínua. Concorda comigo? Dentro dessa esfera, a gente vai ter uma densidade volumétrica de carga, que é igual a ρ0, que é uma constante, R ao quadrado, que é uma variável, ou seja, quanto mais eu aumento o meu R, maior eu vou ter esse ρv, dividido por uma outra constante, que é R ao quadrado. Ok? Então tá. O que significa essa expressão? Significa que se eu calcular o fluxo, se eu calcular o quanto de campo elétrico que sai para uma superfície fechada, eu vou ter essa constante aqui do lado. Concorda comigo? Mas que superfície eu posso pegar? Eu posso pegar uma superfície toda feiona. Porra, que superfície horrorosa. Eu não sei calcular o fluxo para essa superfície, porque você sabe que a normal dessa superfície sempre está mudando. Uma hora é R, outra hora é sei lá o que, outra hora é um R mais sei lá o que Z, e assim por diante, o que é muito difícil. Você vai pegar então a superfície mais fácil que você conhece, pelo menos em coordenadas esféricas, porque a gente está falando de uma simetria esférica. Se a simetria é esférica, coordenadas esféricas são a resposta. Você vai usar uma superfície que você vai criar com um R variável que seja também uma esfera. E essa esfera, você sabe que ela possui uma normal que aponta para fora, que vai ter sempre para direção R. Essa direção R é essencial, porque o campo elétrico, ele também só tem coordenada em R. Você concorda comigo que se você tem uma carga aqui, num espaço contido em uma esfera, essa carga vai emanar campo elétrico assim, ó. Veja que o campo elétrico está sendo emanado na direção do raio. Então eu estou sempre jogando para fora na direção e sentido do raio. Dessa forma, se a nossa esfera tem uma normal que é R chapéu, então a gente vai ter que o nosso dV orientado, nosso ds orientado, vai ser igual a
ds, que é o infinitesimal de superfície que a gente falou sobre em superfície em coordenadas cilíndricas, vezes a normal dessa superfície, que é R chapéu. Você concorda comigo? Muito bonito pensar nisso, não é? Dessa forma, a gente conclui que do lado esquerdo, como a gente tem uma integral de superfície fechada de E escalar ds, então, se o E só tem componente em R e se o S só tem componente em R, então a gente conclui que o produto escalar entre E e S nada mais nada menos é do que ER, R escalar R, ds. Você sabe quanto é R escalar R? Você claramente sabe. R escalar R é 1, então isso daqui vai ser igual a ER ds. Perfeito. E, portanto, a nossa integral de superfície vai ser ER ds. Você sabe também que se você vai pegar uma superfície, você não vai variar o seu raio. O raio dessa superfície é sempre o mesmo. Você está pegando a parte externa de uma esfera. E a parte externa de uma esfera não tem um raio variável. O raio é sempre o mesmo. E se o raio é sempre o mesmo, não tem como ele variar em R. E como é R é função apenas do raio, ou seja, se eu mudo o raio ou mudo o campo elétrico, eu posso jogar ele para fora da integral. Ou seja, isso daqui vai ser ER, integral superfície fechada, de ds. O que significa integral superfície fechada de ds? Você está somando infinitos pedacinhos. Olha só, você está pegando essa esfera e está pegando infinitos pedacinhos desse aqui, ó. Gente, se você vai somar todos esses pedacinhos de uma superfície de uma esfera, você está simplesmente somando a área lateral dessa esfera. E você sabe essa forma desde o ensino médio, cara. Essa forma do ensino médio nada menos, nada mais é do que ER. E essa integral de superfície fechada é 4π R ao quadrado, que você já conhece, minha gente. Vem comigo, aperta minha mão aqui e vem comigo tirar 10, cara. Vamos lá. Seguindo então, a gente acaba de descobrir quanto vale o lado esquerdo dessa equação, mas ainda falta o lado direito. O problema do lado direito está em calcular a carga contida por essa esfera. Saiba, primeiramente, que essa carga vai depender do tamanho do raio da esfera que eu vou arbitrar. Essa esfera vai ter um raio variável, perfeito? Porque eu posso querer calcular o campo elétrico nesse ponto aqui. Mas você sabe de fato que, pelo fato dele estar equidistante do centro desse ponto aqui, por exemplo, você sabe que o campo elétrico aqui é igual ao campo elétrico aqui, com uma mudança apenas na sua direção. Só que essa direção é chapéu. E você sabe disso muito bem. Então, o módulo de E é igual a E. Então, você vai ter aqui também um E em módulo igual. Concorda comigo? E é por isso que a gente faz isso, e por isso que a gente usa essa superfície esférica. E, portanto, você sabe, além disso, que você tem uma carga contida aqui dentro dessa superfície. Mas você sabe calcular carga. Se você tem uma densidade se você tem uma densidade volumétrica de carga, você sabe fazer isso, gente, porque você sabe que ρV é igual a dq por dv. Você faz a mesma coisa que você fez antes, gente. Você integra ρV no volume e você iguala isso aqui à carga contida dentro do volume. E pessoal, você sabe fazer isso daqui. Porque a gente falou disso aqui agora há pouco. A gente calculou, inclusive, o dv em coordenadas esféricas, que eu falei que a gente ia usar. Você sabe que o dv é r quadrado seno φ, dθ dr dφ, e você vai colocar isso no lugar do dv, minha rapaziada. Vamos lá. A gente vai ter integral de ρ, desculpa, esse aqui é um ρv. Então você vai fazer a integral de ρv, r quadrado seno φ, dθ dφ dr. Mas Arthur Maeda Koji, meu queridinho, eu não sei calcular isso daqui. Você sabe, pai. Você sabe, mano. Então vem comigo. Você vai fazer uma integral tripla. Eu tenho medo de 3. Eu já não sei calcular uma integral, vou conseguir calcular 3. Você vai, porque não é difícil. Porque não é difícil. Você quer conter toda essa esfera. Como é que você vai conter toda essa esfera? Você vai variar tudo. Você vai variar tanto o raio, quanto o ângulo, quanto os dois ângulos que contêm as coordenadas cilíndricas, as coordenadas esféricas. Então vem comigo. Você sabe quanto vale ρv? ρv, a questão te deu. E te deu como sendo igual a ρ0, rzinho ao quadrado, r sobre rzão. Então, ρ0, rzinho ao quadrado sobre rzão. Concorda comigo? Vem comigo, então. Se você concorda, vem comigo. Então, isso aqui... Opa. Deu um bugzinho aqui. Foi. Isso daqui vai ser igual a... Isso aqui a gente vai multiplicar por r quadrado, seno φ, dθ
tφ dr. Quais são os limites de integração aqui? Você quer ocupar toda uma esfera. Então a gente vai voltar para esse desenho que eu fiz aqui em cima. Gente, perceba, inicialmente, eu vou fazer um outro desenho, na verdade. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não tenho. Vou fazer com vocês aqui então. Vamos construir comigo, vamos construir raciocínio comigo. Vamos lá? Faz um outro ponto aqui, junta com uma linha. Você vai fazer então um plano cartesiano, x, y e z, que você já conhece, né? X, Y e Z. Você vai projetar ele aqui embaixo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e tchain, tchain aqui, tome, tome. Você vai fazer um θ aqui, você vai fazer um φ aqui, você vai fazer um R. Você tem que saber disso porque é definição de coordenadas cilíndricas, mas isso aqui é muito tranquilo. Vamos comigo. Perceba, se eu girar o θ e manter o R fixo, eu tenho uma calha esférica. E se eu girar o φ e manter todo o resto fixo, eu vou ter uma outra calha aqui em cima. Eu posso girar isso daqui em 180 graus em 360 graus. Mas eu não preciso fazer isso. Porque perceba que se eu giro o θ em 2π e eu tenho uma calha, ou seja, eu tenho uma calha assim, certo? Imagina que isso daqui é a calha, ó. É metade, já é metade da esfera. Se eu girar isso aqui em 360 graus, eu acabo de fechar uma esfera inteira. E se eu fechar uma esfera inteira, eu tenho a superfície completa dessa esfera. Então eu não preciso que φ varie de 0 a 2π. Eu preciso apenas que ele varie em 0 a π, porque eu só preciso dessa metade aqui. E se eu girar essa metade em 180 graus, eu vou estar cobrindo toda a superfície da esfera. Então o θ ele vai de 0 até 2π. E por fim, falta ainda a gente completar o volume, porque a gente só calculou a superfície. Mas aí é simples, é só eu variar o r de 0 até um rzinho qualquer que eu vou arbitrar. Perfeito? E, gente, isso aqui é muito tranquilo de entender. Você tem uma folha. Você tem uma outra folha. Você pega outra folha então. Se você for juntando infinitas folhas, você vai ter o volume de um cilindro, de um paralelepípedo qualquer, um paralelepípedo arbitrário. Você está fazendo a mesma coisa aqui, só que ao invés de você usar uma folha reta, você está usando uma folha em formato esférico, você está juntando infinitas folhas esféricas. Você está pegando uma folha esférica de raio infinitamente pequeno, de raio zero, depois você vai para um raio um pouquinho maior, infinitamente maiorzinho do que ele, depois infinitamente maior, infinitamente maior, infinitamente maior, até que você feche toda a esfera, você pega todo o volume dela. Então o R vai de zero até um Rzinho qualquer arbitrário. E é isso que a gente coloca nos limites de integração. O Rzinho vai de 0 até Rzinho, o nosso θ vai de 0 até 2π e o nosso φ ele vai de 0 até π. E você acaba de calcular essa integral, que vai te dar um resultado muito bonitinho, que vai ser, eu vou colar aqui, exatamente ρ0, r na terceira, dividido, r na quinta, desculpa, ρ0, r na quinta, dividido por 5r ao quadrado vezes 4π. Você está com dúvida? Você não acredita em mim? É só fazer a integral. E você sabe fazer a integral. Eu sei que você sabe, cara. Mas, então a gente conclui que, se isso aqui é o nosso QV, e a gente tem na equação que o fluxo de E em ds é igual a QV sobre ε0. Portanto, a gente calculou esse lado esquerdo é exatamente igual a R vezes 4π r ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a ρ0, rzinho na quinta, dividido por 5r ao quadrado vezes 4π. Isso tudo vezes ε0, que é a permissividade do vácuo, que a gente já passou aqui para baixo. E, portanto, o R vai ser igual a ρ0, R na terceira, dividido por 5r ao quadrado, ε0. Fechou. Você concluiu a alternativa A. Mentira, você calculou o campo elétrico na primeira distribuição de carga. Agora a gente vai aumentar um pouquinho essa esfera. E se a gente aumenta essa esfera, a gente ocupa toda a carga, porque você sabe que de Rzão para frente não tem mais adição de carga. Então você acaba de consumir toda a carga que está contida de 0 até Rzão. E você sabe quanto vale essa carga. Você sabe que a carga contida, a partir do momento que você explode a Rzão, é isso daqui. Você sabe que a carga em função de Rzinho vai ser 4π ρ0
Rzinho na quinta, dividido por 5, Rzão ao quadrado. E se você vai explodir isso daqui até o Rzão, perceba que essa equação só vale de R indo de 0 até Rzão. E se você quer o máximo, você quer quando vale Rzão. E se isso aqui vale Rzão, você tem então que a carga total vai ser ρ0 Rzão na terceira dividido por 5. Essa daqui é a carga até Rzão. E você vai usar isso daqui para frente, você vai usar muito isso daqui para frente, porque agora a gente quer entre o Rzinho, entre o Rzão e 2R. Vamos comigo então. Você sabe que não há carga entre Rzão e Rzinho. A questão te disse isso. E você sabe que a permissividade daquele meio é 2ε0. E você sabe já quanto vale o lado esquerdo da equação da lei de Gauss. Você sabe que vale ER, 4π, Rzinho ao quadrado. Então, ER vezes a permissividade, porque lembre que a gente está vindo do D. Então, a permissividade desse meio é 2ε0. ER vezes 4π, Rzinho ao quadrado. Isso tudo vai ser igual àquela carga que a gente calculou agora há pouquinho, que é isso daqui. 4π, ρ0, Rzão à terceira, dividido por 5. Perfeito? E, gente, não é difícil calcular isso aqui, você sabe quanto é. E você sabe que isso é exatamente. E você conclui então que R é exatamente. Corta o 4π com 4π, a gente vai ter ρ0, R na terceira, dividido por 10, ε0. E você acaba de conseguir mais uma questão correta. Você é o cara, vem comigo! Faltou o Rzinho ao quadrado, que eu esqueci. Rzinho ao quadrado, você vai passar esse Rzinho ao quadrado dividindo e você vai concluir mais uma coisa. Agora a gente vai exceder um pouquinho, a gente vai para Rzinho entre 2R e 3R. Mas você sabe muito bem que essa região tem um bom condutor. E você sabe que condutor campo, não tem campo elétrico. Por que não tem campo elétrico? Porque não tem como ter densidade volumétrica de carga naquele volume. A gente confirmou isso já na nossa primeira aula de equações de Maxwell, que eu espero que você tenha visto. E dessa forma você conclui que o E é igual a zero, porque fatalmente a integral superfície de E escalar ds é igual a zero. E você sabe por que, de novo, não tem densidade volumétrica dentro de um condutor. E você sabe muito bem que isso aqui não pode ser verdade, que isso aqui não pode ser diferente, tá bem? Isso que a gente está tratando, isso que a gente está calculando, e você acaba de acertar mais um pontinho. Ou seja, a questão falou em condutor, você sabe já que o campo elétrico dentro dele é zero. E por fim, a gente vai exceder o 3R, a gente vai para fora dessa esfera. E de novo, se você vai para fora dessa esfera, você já tem toda a carga contida dentro dela, porque fora da esfera também não tem carga. E a única carga que existe é a carga contida entre 0 e Rzão. E você sabe quanto vale essa carga. Essa carga vale 4π ρ0, R na terceira dividido por 5, você vai passar isso aqui para cá, e você vai concluir então que a integral de superfície fechada de EDS, vezes a permissividade do meio, que é ε0, é igual a essa carga toda. E, portanto, você sabe quanto vale esse lado esquerdo, isso aqui nunca vai mudar, ER 4π Rzinho ao quadrado vai ser igual a 4π ρ0 Rzinho na terceira, dividido por 5, ε0. Você vai cortar esse 4π com esse 4π, e você vai então concluir que o nosso ER vai ser igual a ρ0, R na terceira, dividido por 5ε0, R ao quadrado. E você acaba de garantir mais uma questão, família. Vem comigo. Você acaba de garantir mais uma questãozinha. E agora, gente, você vai ser questionado pela prova para calcular a densidade superficial de carga em R igual a 2R e R igual a 3R. Olha para esse desenho aqui. Você já fez isso antes na primeira questão, quando você usou a fórmula D2 escalar n chapéu menos D1 escalar n chapéu. Isso daqui é igual a ρs. E você sabe fazer isso daqui porque você fez isso agora há pouco, mas você não sabe, talvez, como encontrar a normal dessa superfície. Mas, gente, é só você olhar para onde está apontando o normal. Partindo da origem, você vai passar para o raio e você vai ver que ele tem a mesma direção do raio. Então, o nosso n chapéu vai ser igual a r chapéu. E se o nosso r chapéu está apontando para D2, então a gente vai fazer D2 r chapéu menos D1 r chapéu, como está aqui. Mas você sabe também que o meio 2 ele é condutor. E se o meio 2 é condutor, portanto, o nosso E externo é igual a zero. E, dessa forma, se o D é igual a epsilon E, então o D2 é igual a zero e, portanto, o nosso rho superficial vai ser igual a menos D1 R chapéu
Mas Maeda, eu não sei quanto vale D1, mas você sabe quanto vale a permissividade no meio entre R e 2R. Você sabe que vale ε1, que é igual a 2ε. Então você vai multiplicar 2ε pelo campo elétrico e você vai descobrir que ρS é igual a menos. Lembre-se também que o campo elétrico só tem componente radial, então esse R vai multiplicar com toda a componente radial do campo elétrico e você vai descobrir então que ρS é igual a menos E1 vezes 2ε0. Mas Maeda, quanto vale E1? Você lembra quanto vale E1 porque você calculou E1 comigo. E E1 está aqui. Basta você pegar essa expressão, multiplicar por 2ε0 e você vai ter o seu gabarito. Então a gente vai jogar isso aqui para cá, vai fazer isso daqui vezes 2ε0 e vai multiplicar por 1 menos 1 e você vai concluir que isso aqui é fatalmente igual a ρ0, r na terceira, dividido por 5ε0, r ao quadrado. Só que você sabe que se você está numa superfície em que rzinho é igual a 2r, então isso aqui vai ser igual a menos, esqueci do menos, menos ρ0, r na terceira, dividido por 5ε0 vezes 2rzão ao quadrado. Isso daqui é igual a menos ρ0, r na terceira, r dividido por 20. O ε0 sumiu, porque eu multipliquei por 2ε0. Isso daqui vai ser igual a 20 ρ0 vezes r dividido por 20. Tudo isso negativo. E agora, e a outra questão, enquanto a interface é em 3R, você faz a mesma coisa que você fez aqui, só que você vai olhar para cá. Você vai apontar a normal R para cá, você sabe quanto vale o campo elétrico aqui, e você sabe quanto vale o campo elétrico aqui, e você sabe quanto vale então a indução elétrica dos dois, porque você conhece a permissividade daqueles meios, e ao multiplicar a permissividade pelo campo elétrico que você já conhece e fazer a equação da descontinuidade da normal da indução elétrica na mudança de meio, você sabe quanto vale a densidade superficial de carga e você acaba de acertar mais uma questão. Você está muito, 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 muito próximo de tirar 10. E para tirar 10, você só tem que calcular a circulação no campo magnético ao longo da linha L. Você está nervoso agora, começou a ficar nervoso. Meu Deus, só falta isso para eu tirar 10, só falta isso para tirar 10, eu vou errar, eu vou errar. Você não vai errar, porque você está vindo comigo. Vamos nessa, rapaziada. O que é circulação? Circulação é integral de linha. Falando em circulação, você vai fazer essa integral de linha aqui, por exemplo. Você quer a integral de linha de E ao longo dessa linha L. Primeiramente, note que L varia apenas na direção R. Dessa forma, a gente pode ter certeza que dl é uma componente em dl na R-chapéu. Você concorda comigo? Porque o L está andando sempre na direção R. Ó. Perceba que ele está apontando sempre para R. O Rzinho está apontando para cá. Aliás, nesse meio, o Rzinho está apontando para cá. Então, você sabe que o sentido ao qual o L varia é com, a, com o raio, certo? Minha caneta caiu, recuperei ela. Então vamos lá. Além disso, você sabe quanto vale dl, porque você sabe que você está variando no raio. Então, o dl nada mais nada menos é do que dr também. Concorda comigo? Quando você varia o comprimento no raio, você tem um dr, que é uma variação no raio também. Você também sabe que o E, independente da distribuição de carga, pelo menos nessa questão, ele só tem direção em R. Então isso aqui vai ser E, I, com I indo de 1 até 2 até 3. Então, E1, E2, E3. E todos esses Is têm direção R chapéu. Então, você sabe quanto vale o produto escalar de E por dl. Você sabe que isso é fatalmente EI, R, escalar R, dr. Isso daqui nada mais nada menos é do que EI, dr. Perfeito. Então, você sabe que essa circulação é a integral na linha L de E dr. Ok? Agora note que a gente tem três meios diferentes aos quais a gente está andando. Você está andando nesse meio aqui que tem um campo elétrico E1, você está andando nesse meio que tem um campo elétrico E2, você está andando nesse meio que tem um campo elétrico E3. Agora pense que você está fazendo um caminho e você está andando por diferentes lugares. Então, o caminho total que você vai andar vai ser o caminho por esse espaço que tem uma certa resistência, por esse outro espaço que tem uma certa resistência, por esse outro espaço que tem uma certa resistência. Certo? Cada um tem sua propriedade diferente. E você concorda comigo que a quantidade total de que você andou vai ser a soma
dessas contribuições. Então você vai fazer E1 dr de menos R até R mais integral de R até 2R de E2 dr mais a integral de 2R até 3R de E3 dr. Perfeito? Você acaba de descrever toda essa linha, ok? E se você descrever essa linha toda, você pode calcular, porque você conhece o campo elétrico aqui dentro, você conhece o campo elétrico aqui fora, e você conhece o campo elétrico aqui mais fora ainda. Você sabe também, inclusive, que entre 2R e 3R a gente tem um condutor, e portanto isso daqui vai fatalmente a zero, porque o campo elétrico do condutor é zero. Você também sabe que o campo elétrico 1 vale exatamente de menos R até R. A gente vai ter que colar, porque eu não me lembro de cabeça. Aqui está. Você tem esse campo elétrico aqui. Opa, eu vou copiar só essa parte aqui. Isso daqui, dr. E você também sabe essa outra componente do campo elétrico, que vai de R até 2R. E essa outra componente é E2, que vai ser isso daqui, ó. Que bonito isso, né, cara? Vai ser isso daqui. Você vai copiar isso aqui. Você vai jogar dentro dessa integral e você vai integrar em relação a dr. Ok? E, gente, não tem segredo aqui. Eu copiei o errado. Na verdade, isso aqui vai ser. Na verdade, isso daqui vai ser isso daqui que eu acabei não copiando. Mas eu vou só reescrever. Rho 0 R na terceira dividido por 10 epsilon 0 sobre R ao quadrado. Rho 0 R na terceira dividido por 10 R ao quadrado epsilon 0. É isso mesmo? É isso mesmo. Agora basta integrar esses dois. Você sabe que R na terceira é uma função ímpar e a integral em um intervalo simétrico de uma função ímpar é zero. Você não precisa saber disso, porque você pode só calcular a integral. E você vai ver que isso daqui vai ser igual a zero. E por fim, a gente vai ter a integral de R até 2R de Rho 0, R na terceira, dividido por 10, R ao quadrado, epsilon 0, dr. E você sabe calcular essa integral. Isso daqui vai dar Rho 0, R na terceira, dividido por 10, epsilon 0. A integral de dr sobre R ao quadrado vai ser menos 1 sobre R. Isso daqui de R até 2R. E isso daqui vai ser então igual a Rho 0 R na terceira, dividido por 10 epsilon 0 vezes menos 1 sobre 2R mais 1 sobre R. Isso daqui vai ser igual a Rho 0 R na terceira, dividido por 10 vezes epsilon 0 vezes 2R. Isso daqui vai ser igual a Rho 0 R ao quadrado, dividido por 20 epsilon 0. E você sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de tirar 10 numa prova de eletromagnetismo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bastante difícil de fazer, então se eu puder ajudar vocês, eu fico muito feliz. E é isso, muito obrigado, pessoal. Até uma próxima.